Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início à nossa aula de História. Hoje a nossa aula de História ela vai ser através de um vídeo. Vai ser através de um vídeo, porque esse vídeo a gente vai poder ver melhor o nosso conteúdo e assim também aqueles que não puderam ver no momento da aula online já vão ter essa aula gravada para que assim vocês possam então compreender de uma forma melhor o nosso conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem voltar no vídeo ou então vocês podem também entrar em contato comigo ou então assistirem o vídeo novamente. O nosso vídeo hoje é falando então sobre a Idade Média. A Idade Média foi um dos períodos mais longos da história do mundo, da história da humanidade, e esse período ele teve uma duração de 1000 anos. Nós vamos chamar esse período de Idade Média porque ele é o período que fica entre a Idade Antiga, onde existiu Roma e a Grécia, Grécia e Roma, e entre a Idade Moderna, que é o período onde vai surgir então a Revolução Industrial e outras mudanças que aconteceram também ao longo do tempo. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a Idade Média é um período que vai de 476 depois de Cristo até o ano de 1453. Alguns também colocam em 1473 depois de Cristo. Ou seja, vai ser um período de 1000 anos da nossa história. Esse período ele iniciou com o fim da Idade Média. Todos vocês observaram no ano passado, lá no 6º ano, ou então no que vocês viram então no primeiro ano do ensino médio, ou então no 6º ano do ensino fundamental, que que o Império Romano ele entrou em decadência por vários motivos. Estava com a crise na economia, estava faltando escravos, estava faltando também um exército preparado para defender o território e, por fim, o Império Romano ele foi destruído, então, pelos povos bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Eram povos que viviam fora de Roma, não tinham o mesmo costume, não tinham a mesma língua, não vestiam a mesma roupa, não tinham as mesmas tradições. E com o passar do tempo, esses povos então decidiram então invadir o Império Romano, porque eles estavam se aproveitando daquele momento de fraqueza de Roma. Nós estamos vendo aí, por exemplo, no mapa, vários povos bárbaros que invadiram Roma com a sua decadência. Nós temos, por exemplo, aí os francos, burgúndios, alamanos, os vândalos, visigodos, ostrogodos. Os francos foram aqueles que mais resistiram com o passar do tempo e que deram origem então à chamada França. Para a gente compreender, com o fim do Império Romano, muitas pessoas que viviam na cidade começaram a fugir para o campo, para os sítios. E quando eles então chegaram no sítio, na zona rural, eles então começaram a formar uma nova sociedade. Essa nova sociedade, nós vamos chamá-la de sociedade feudal ou de Idade Média. Ou seja, com o fim do Império Romano, começou então a se formar lá em Roma e no resto do continente europeu um novo modelo de sociedade. E essa sociedade ela é chamada de Idade Média. Como é a Idade Média? A população ela vivia no campo, era rural. Eles produziam o que era necessário para sobreviver. Além de produzir, de ser autossuficiente, também eles utilizavam pouca moeda. O comércio ele era bem reduzido. O comércio, eles não utilizavam moeda, por quê? Porque o comércio naquela época era apenas uma troca de produtos. Um vendia o produto e trocava com outro que vendia outro produto. Então o comércio naquela época, ele quase inexistiu. Ele quase foi inexistente. Ele era baseado apenas na troca de produtos. Também existia pouca tecnologia. Essa pouca tecnologia que era utilizada apenas então era utilizada então apenas ferramentas como o arado, como a enxada, como a foice, equipamentos bem atrasados. E vamos ver que para eles também tentavam preservar o solo. A gente tem que ver então quem é que organizava o poder durante a Idade Média. Durante a Idade Média existiam os reis. Só que os reis, com o fim do Império Romano, eles não tinham mais poder. Mas a Idade Média
ela começou então a se formar no campo, começou então a se formar no espaço rural. E quem é que tem poder no espaço rural? Não era o rei, eram os antigos senhores romanos que fugiram para o campo porque eles tinham terra no campo e eles então se tornaram os senhores feudais. Por que o nome deles eram senhores feudais? Os feudos eram as fazendas como elas eram chamadas. E os donos dessas fazendas eram chamados de senhores feudais. Ou seja, o senhor feudal era uma espécie de um fazendeiro. A gente vê que ele era responsável por proteger e por administrar as suas terras, que eram chamados de feudo. O senhor feudal eram eles que mandavam no continente europeu por mais de 1000 anos. Eles administravam, eles eram juízes, eles eram chefes militares, eles arrecadavam impostos. Vamos ver que também os senhores feudais, para se unirem, para se protegerem em caso de guerra, os senhores feudais eles se uniam. O senhor de terra um senhor feudal que tinha mais terras, ele doava terras que pertenciam a ele a outro senhor feudal que tinha menos terra. E essa relação era uma relação de fidelidade. O senhor de terras que tinha mais terra, ele era chamado de suzerano, e aquele que recebia a terra do senhor feudal mais rico, ele era chamado de vassalo. Essa relação era uma relação de proteção, ou seja, nós vamos ver que o suzerano, ele doava suas terras a outro nobre, a outro senhor feudal, que era chamado de vassalo, que esse vassalo, ele jurava defender as terras do senhor feudal e também defendê-lo militarmente. Então a gente vê que era uma troca de favores, um doava terras e o outro doava a proteção em caso de guerra aí de seu outro senhor feudal. Nós vamos ver, por exemplo, aí, que em troca de proteção trabalhava nas terras e participava do exército do suzerano. Após a morte, então, nós vamos ver aí, por exemplo, pessoal, que essa relação de suzerano-vassalo era uma relação que existia entre dois senhores feudais, onde um doava terras e proteção e o outro também trabalhava nas terras e também participava no exército daquele que lhe doava as terras. Então a gente vê que era uma relação de proteção. Um protegia o outro em caso de guerras. Nós vamos ver então que a sociedade da Idade Média era uma sociedade que ela era estamental. O que significa uma sociedade estamental? Uma sociedade que não existe movimentação social. O status, ou seja, o lugar de uma pessoa, ele é determinado pelo nascimento. Existiam 3 grupos de pessoas, eram 3 classes sociais que existiam na Idade Média. Existia o clero, que era a Igreja Católica, padres, bispos, monges, o Papa. Havia também a nobreza, que era o senhor feudal, os condes, os duques, os marqueses. Havia também a maior parte da população, mais da metade da população era formado pelos servos, que eram camponeses, eram eles que trabalhavam na terra do senhor feudal, e a gente vê que essa sociedade estamental é uma sociedade onde não existe uma movimentação, ou seja, quem nasce pobre iria se tornar pobre. Uma pessoa pobre jamais ela iria se tornar um nobre durante o período da Idade Média, ou pelo menos era muito difícil. Podia existir? Podia, mas era muito difícil existir. A economia. Na economia do período medieval, a economia deles era baseada na agricultura e na pecuária. A terra que pertencia ao senhor feudal, que era o feudo, que era a sua fazenda, ela era dividida em 3 partes. Reserva ou terra senhorial, onde as terras que existiam ao redor do castelo, todas pertenciam ao senhor feudal, e o que nela era produzido pertencia apenas ao senhor feudal. Existia também o manso comunal, eram terras então comunais que pertenciam a todos. Todos poderiam utilizar, retirar madeira, o mel, retirar frutas, a cera. Havia também o que nós chamamos aí de terra civil. A terra civil eram terras que poderiam ser utilizadas pelos servos, mas que não pertenciam a eles, eram apenas emprestadas. A gente vê então que dessa parte do território, os servos então poderiam retirar o seu sustento, que era produzido nele, tanto servia para ele,
como parte do que era produzido, era entregue ao senhor feudal. Nós vamos ver que os servos, eles tinham várias obrigações com os senhores feudais. Existia o que nós chamamos então de talha. A talha era o quê? A obrigação de doar uma parte do que produzia ao senhor feudal. Existia também as banalidades, que era o que? O pagamento pelo uso do feudo, ou seja, para utilizar um moinho, para utilizar um enxado, uma foice, os servos eles tinham que pagar uma parte do imposto ao senhor feudal. Havia também o dízimo, que era uma contribuição para a Igreja Católica. Além disso, também havia o quê? Havia a covéa. Covéa, a gente vê aqui, deixa eu só corrigir, nós temos aqui a chamada covéa. Covéa significa o quê? Que o servo ele tinha a obrigação de trabalhar de 3 a 4 dias de graça na terra do senhor feudal. Então a gente vê que ele teria que arar a terra, semear, colher, construir moradias, realizar concertos. E a gente vê que tudo então o servo ele pagava para o senhor feudal. Nada era de graça. Naquela época, a Igreja Católica, nós vimos que ela sempre permitiu uma perseguição muito grande a quem não era católico durante a Idade Média. Nós vamos ver que durante esse período, a Igreja Católica ela tinha um grande poder sobre a população, ela controlava a educação, ela pertencia principalmente à Igreja Católica. A Igreja Católica ela costumava vender o perdão, que era chamado de indulgências, vendia objetos, que eram objetos falsos, dizendo que era um objeto sagrado, com um pedaço de madeira, dizendo que era da cruz que Jesus foi crucificado, espinhos, dizendo que era da coroa na qual Jesus foi coroado, quando ele estava sendo crucificado. A Igreja Católica perseguia e julgava pessoas que eram contra a Igreja, e também, além disso, cometiam então vários também crimes. Nós podemos observar então esses crimes durante a Idade Média. São vários. Só vou mostrar então aqui para vocês o que nós já vimos na sala também. O que a gente já viu na sala de aula. Mas eu vou mostrar bem rapidinho, que são os chamados métodos de tortura medieval. Tanto a Igreja Católica como também outras pessoas costumavam então utilizar métodos de tortura contra pessoas que não eram católicas, que mexiam com ervas, pessoas que eram acusadas de bruxaria. E nós temos aqui então, deixa eu expandir aqui, pronto, método de tortura. Havia o empalamento, que era esse estaca, contra as pessoas que não eram consideradas então cristãs, não era católica, não era acreditava em Deus. Havia o beiço de Judas, que a pessoa era colocada sentada, nua, em cima desse formato de pirâmide. Havia o caixão da tortura, não é? Havia também aqui o bacão da tortura, na qual os braços e pernas eram esticados até quebrar. Havia aqui o estripador de seios, contra a mulher que eram acusadas de bruxaria, aborto, ou que traíam o marido, os seios eram arrancados. Havia também a pira. A pira é esse equipamento que ele é colocado dentro do ânus ou da vagina, e quando ele se encontra em um local muito apertado, ele se abre. E as pessoas também eram colocadas em mulheres, em pessoas que eram mentirosas, e também homossexuais, não é? Homens ou mulheres, homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres. Havia também a roda da tortura, na qual eles quebravam com paus, metendo o pau nas pernas e nos braços das pessoas. Havia também a serra para cortar mulheres acusadas de bruxaria, adultério e também assassinato. Claro que também homens poderiam ser acusados de bruxaria. Havia o esmagador de cabeça. A gente vê aí, por exemplo, esmaga a cabeça até quebrar. Havia também o garrote, no pescoço. Geralmente ele enforcava, asfixiava as pessoas. E essas práticas de tortura, a gente vê que tanto era praticado por algumas pessoas da Igreja Católica, como também por outras pessoas que eram contra mentira, bruxaria, contra adultério, uma pessoa que trai a sua esposa ou seu esposo. E a gente vê também que a Igreja Católica cometeu muitos desses crimes para perseguir e para punir pessoas que eram contra a Igreja Católica.
Uma pessoa que não era a favor da igreja era morta, principalmente queimada, que era chamada morte na fogueira. Claro que não eram todos da igreja que praticavam esses crimes, não. Era uma minoria da igreja e grande parte da população medieval eram a favor desses crimes. Então a gente não deve dizer que eram toda a igreja católica, não. Eram apenas alguns grupos que eram a favor. Nesse período nós temos as chamadas cruzadas. Durante muito tempo, nós vimos no ano passado que existia um povo chamado de muçulmano, que ainda hoje eles existem lá no território asiático. Esses povos muçulmanos, eles conquistaram um território que ele é sagrado para nós cristãos, para os judeus e para eles que são os muçulmanos, que é chamado de Jerusalém. Jerusalém foi um território ocupado pelos muçulmanos há 900 anos atrás, e nós vamos ver então o que é que vai acontecer. Nesse período, no ano de 1090, nós vamos observar o que é que vai acontecer. Jerusalém foi ocupada pelo povo muçulmano. Então, o que é que vai acontecer? A Igreja Católica, formada, organizou um movimento chamado de Cruzadas. E o que é um movimento de Cruzadas? Era um movimento militar, formado por pobres que queriam a salvação, por nobres que queriam terras, pelos comerciantes que queriam vender e pela Igreja Católica que queria afastar uma parte das revoltas que estava acontecendo lá na Europa. Então a gente vê, por exemplo, que é nesse momento que vão ser organizados vários movimentos com o objetivo de quê? Com o objetivo de libertar Jerusalém do poder dos muçulmanos e que Jerusalém pudesse ser novamente uma cidade livre. Nós vamos observar que esse movimento ele vai durar muito tempo. Foram quase 100 anos de movimento. Esse movimento das cruzadas era um movimento onde as pessoas queriam principalmente livrar o território de Jerusalém do poder dos muçulmanos que tinham invadido aquela região. Nós vamos ver que quem foi que ganhou nesse movimento. Primeiro, os comerciantes e burgueses, foram eles que mais lucraram, porque eles puderam vender os produtos que eram produzidos na Europa, no continente asiático, lá próximo a Jerusalém. E vamos ver que a nobreza e a igreja não tiveram não ganharam muito com esse movimento das cruzadas, não. Por quê? Primeiro, a nobreza ela não conseguiu manter o poder sobre as terras. E a igreja ela começou então a ter o seu poder questionado, certo? E a gente vê então o que é que vai acontecer. É nesse momento que a gente começa então a perceber grandes mudanças que aconteceram no continente europeu.